Vamos lá, pessoal. Então vamos aí continuar aí nosso segundo bloco aí do dia de hoje, falando sobre obrigações e deveres militares. Então a gente está tratando aqui dos preceitos de ética militar, bastante coisa. É um preceito de ética militar acatar as autoridades civis. Quer dizer, você tem que ter respeito às autoridades civis, que está atrelado o quê? Está atrelado ao conceito de disciplina. Cumprir seus deveres como cidadão, quer dizer, o militar, todos nós temos que cumprir, mas o dever de cidadão, mas o militar tem que cumprir o dever de cidadão quer dizer, num conceito um pouco além, porque está previsto na lei dele, está previsto no estatuto dele, está previsto no regime jurídico dele, que é preceito de ética militar você cumprir os seus deveres como cidadão. Proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular. Quer dizer, você tem que se proceder de forma ilibada, tanto na vida pública como na sua vida particular. É um preceito de ética militar. Observar as normas da boa educação, quer dizer, a boa educação é uma obrigação legal imposta aos militares. Ah, professor, mas eu conheço militar sem educação, não sei o que. Claro, você vai conhecer pessoas de todos os sentidos e todas as formas. Mas o que vocês têm que atentar aqui, que esses valores, esses deveres, estão previstos no regime jurídico do militar. Se você vai lá no regime jurídico de servidor público civil, você não vai ver essas obrigações, esses deveres previstos para eles lá. Aqui é a lei que está nos obrigando a esse tipo de conduta. E o que eu falei com vocês, se você não cumprir o que está escrito aqui, alguma consequência vai ter na sua vida. Conduzir-se mesmo fora do serviço, ou quando já na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar. Ou seja, você deve conduzir-se mesmo fora do serviço, ou quando já na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, o respeito e o decoro militar. Você vai ter que continuar observando a disciplina, continuar observando o decoro militar, e conduzir-se mesmo fora do serviço, ou seja, mesmo quando você não estiver trabalhando no serviço. Inatividade. Quem é inatividade? Lembra da inatividade? Militar da inatividade. É aquele militar da reserva remunerada, o reformado, e excepcionalmente o da reserva remunerada reformada, exercendo tarefa no tempo certo. Então, militar na inatividade, militar inativo é o quê? Da reserva remunerada ou o militar reformado. E o exercendo tarefa ao tempo certo, ele é da reserva remunerada ou reformado, só que ele está exercendo uma função que a gente diz que é a tarefa do tempo certo. Na Marinha fala tarefa do tempo certo. Abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza, ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Quer dizer, você não pode usar do seu posto ou da sua graduação para obter alguma facilidade, né? Vai dar uma carteirada, aquela vulga carteirada. Vai lá, carteirada, lei seca, aqui, vai pegar para você. Mas se pegar, tu vai dançar na lei seca e vai dançar nas Forças Armadas. Então você deve abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza, ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiro. Você vai usar da sua prerrogativa, do seu posto ou da sua graduação para querer fazer algum negócio ali, obter alguma facilidade, enfim. Vai violar o quê? Um preceito de ética militar. Isso aqui é importante. Isso aqui eu acho que é importante. Pode ser questão de prova. Se o examinador tiver ligado, no que está acontecendo, isso é a questão certa de prova. Abster-se na inatividade. Quem é o militar da inatividade? Isso, muito bem. O da reserva remunerada, o reformado. E, excepcionalmente, um dos dois exercendo tarefa ao tempo certo. Então, abster-se na inatividade do uso das designações hierárquicas em atividades político-partidárias. Quer dizer, o militar não pode exercer atividade político-partidária. O militar no serviço ativo,
ele não pode exercer atividade política partidária, porque a Constituição proíbe ele e o Estatuto também proíbe. Mesmo estando inativo, ele não pode, entre aspas. Aí, muito boa a sua pergunta. O militar inativo, ele pode exercer atividade político-partidária. Ele pode ser candidato a cargo eletivo, não tem problema nenhum. Pode falar que é coronel fulano de tal. Justamente. Você não pode, na inatividade, fazer uso das suas designações hierárquicas em atividade político-partidária. Mas o cara coloca. Coloca. Sei lá quem, coronel, sei lá Capitão quem. fulano. Você vê aqui no governo um monte. Capitão fulano de tal. Aí você vai lá no Santinho, você recebe o Santinho na rua. Vote no... Vote no fulano. Quinhentinho, sei lá do que. Outro dia, Faz isso. teve uma eleição passada, eu achava até engraçado, para não dizer outra coisa. Você saía ali da Marinha, do portão principal, aí você dava de cara com o militar fardado, candidato a deputado estadual, comandante, fulano de tal, na cara ali do gol ali. Você não pode, por que não retirar? Exatamente. Se Sim. Se tem a questão de obrigação e deveres militares e da ética, e isso está no estatuto, o porquê que não é então proibido? Olha só, não pode, você não pode fazer isso. Tudo bem que ele sabe, mas se tanto é cobrado e é estudado e sabido, por que não vai lá e tira? Entendeu? Na verdade, vamos dizer assim, é feito. Na verdade, isso é feito, de alguma forma isso é feito. Mas, como diz, vou dar a engrenagem das Forças Armadas é uma engrenagem pesada. Às vezes ela demora a reagir. Então, não deveria ser, mas às vezes demora a reagir. Mas o que eu quero colocar para vocês, que aquele sujeito que está usando das suas designações hierárquicas em atividade político-partidária, quando está na inatividade, ele está violando um preceito de ética militar. Sim. E aquilo que você falou, ele ao violar no preceito de ética militar tem as consequências. Agora, se as consequências não estão sendo feitas, está pegando para alguém. Mas pode ser feita. Mas eu digo assim, está sendo feita. Por que eu falei se o examinador estiver antenado, isso vai cair em prova? Porque nós estamos vendo, eu não estou entrando em política, mas a gente está vendo que a polarização política está chegando às Forças Armadas. Porque nós temos um governo que é de um ex-militar e tem muito militar no governo. Então isso acaba extrapolando para as Forças Armadas, para os militares, inclusive os militares da ativa. Então já existe um movimento dentro dos quartéis no sentido de estancar esse tipo de coisa, esse tipo de atividade dentro dos quartéis. Isso não pode ser admitido em hipótese alguma. O militar tem que estar afastado da política, principalmente no serviço ativo. Então você já vê normas, portarias, limitando o exercício de certas atividades do militar, inclusive em redes sociais. Para quê? Para evitar uma proliferação de atitudes que são contrárias ao quê? A valores de ética, a valores que estão previstos no estatuto. O da ativa nem tem como discutir, porque o militar da ativa, ele não pode ser filiado a partido político. É vedado ao militar a greve, é vedado ao militar a sindicalização. Isso está na Constituição, para o militar da ativa. Então o militar da ativa, em hipótese alguma, poderia fazê-lo. A gente vai até ver, eu posso falar com vocês, o militar da ativa pode ser candidato a cargo político? Pode. Ele pode se candidatar, mas ele é afastado das Forças Armadas, e a partir do momento que ele é afastado das Forças Armadas, ele pode se candidatar a um cargo eletivo. E dependendo, se você não tiver estabilidade, esse afastamento se dá de forma definitiva. Por exemplo, mesmo que você tenha feito um concurso, não um processo seletivo para temporário, por exemplo, você fez um concurso para aprendiz de marinheiro. Em tese, você tem a presunção, que eu falei na aula passada com vocês, de adquirir a estabilidade após 10 anos de serviço. Mas se ele não tem 10 anos de serviço, tem 8 anos de serviço ativo e quer se candidatar a cargo eletivo, ele é militar da ativa, ele pode? Ele pode. A Constituição não proíbe ele de fazer isso. Só que o que a Constituição diz? Meu filho, tudo bem, você quer se candidatar a cargo eletivo, você pode, mas você vai ser excluído das Forças Armadas.
Então, ao se candidatar, por não ter estabilidade, ele é excluído das Forças Armadas. Ele sai das Forças Armadas. Ele não vai ser mais militar, ele vai ser civil e vai concorrer ao cargo dele. Ah, mas se o militar tiver estabilidade, ele pode concorrer também? Pode, mas aí existe outra situação. Entre aspas, ele é licenciado, licença, ele é agregado, o nome correto é agregação. Ele é agregado, ele é afastado das Forças Armadas, ele fica como se estivesse de licença e vai concorrer às eleições. Se for eleito, é excluído, vai para a reserva. Se não for eleito, ele regressa para o serviço ativo. Mas a vedação para o militar da ativa é uma vedação condicional. Agora, para o da inatividade, é preceito de ética abster-se na inatividade do uso da designações hierárquicas em atividade político-partidária. Foi o que o colega falou. Ah, mas ele pode? Pode, mas ele não pode usar aquilo que a gente vê, comandante falando de tal, capitão falando de tal, candidato a não sei o quê. E isso aí não viola o Estatuto dos Militares. E a mesma coisa, abster-se na inatividade do uso, isso aqui é importante, essa observação da colega é muito importante, no uso das designações hierárquicas. Porque você na inatividade, você pode exercer atividade comercial na inatividade. Na ativa não, a gente vai ver que não. Pois eu estou na inatividade, eu posso exercer uma atividade comercial, abrir um comércio? Posso, não tem problema. Na inatividade eu posso. Mas o que eu não posso? Aí a observação da colega. Eu não posso fazer uso das minhas designações hierárquicas para exercer atividade comercial. Comandante, comandante fulano de tal, lojas de ferragem do comandante fulano, venha comprar com ética e disciplina. Não dá, né? Não vai rolar. Então, abster-se na inatividade do uso das designações hierárquicas em atividade político-partidária, em atividades comerciais, em atividades industriais, para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou militares, excetuando-se os que de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado. Olha aqui, o que eu acabei de falar que está em voga aí. Abster-se das suas designações hierárquicas para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos. Estamos aqui entrevistando o comandante fulano de tal, o capitão fulano de tal aqui Aí você já está dando aquela entrevista ali não como cidadão, você está dando a entrevista ali como o capitão, o comandante fulano de tal. Ou você está dando a entrevista com o capitão fulano de tal, você está colocando atrás de você o quê? As Forças Armadas. O conceito moral das Forças Armadas, o decoro da classe. Então você pode violar o decoro da classe ali naquela entrevista que você está dando. Você pode dar entrevista como cidadão, mas não dar entrevista na inatividade, fazendo para discussões políticas a respeito de assuntos políticos usando a sua designação hierárquica, a não ser que você esteja autorizado para tal. Às vezes o militar é convidado para dar uma entrevista numa imprensa sobre determinado assunto, alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, vamos dizer, eu participei da missão de paz do Haiti. Eu servi lá. Aí eu sou convidado aqui na imprensa para falar sobre o Haiti. Pô, o que você viu lá? Como é que é a situação do povo? Como é que é a situação política lá? Eu poderia fazê-lo? Poderia, mas desde que eu tivesse autorizado para fazer. Porque ali eu estaria dando uma entrevista daquilo que eu, como militar, vivenciei. Que por trás de mim estaria o quê? O valor moral das Forças Armadas. Então, tudo que vocês já estão conseguindo perceber a lógica do sistema. Por que dessa proibição? Não só porque está escrito, mas você já consegue entender o porquê dessa proibição. Então, discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos partidários. Aí, hoje em dia, nós não temos... O Estatuto é lá de 1980. Hoje em dia, nós temos o quê? As mídias sociais. Você tem muita gente na mídia social usando do fardado lá no Facebook, com a foto lá no Facebook fardado, tratando de discussões políticas, falando mal da esquerda ou falando mal da direita, e que isso e aquilo, aquilo ali, quer dizer, tá pegando. Então isso aí já tá dentro do contexto atual. Por isso que eu falo que isso aqui pode ser uma questão de prova aí, se o cara estiver bem antenado aí, pode cair isso aí. Abster-se na inatividade do uso das designações hierárquicas em atividade política partidária, atividades comerciais, atividades industriais, discutir e provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou militares.
excetuando de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado. O exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja na administração pública. Então, abster-se na inatividade do uso das designações, a sua colocação foi muito boa, abster-se na inatividade do uso das suas designações hierárquicas no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja na administração pública. O militar pode exercer cargo ou função de natureza civil, o militar da inatividade, em tese ele pode exercer um cargo ou uma função de natureza civil no serviço público. E a gente vê hoje em dia isso acontecendo, mas ele não pode, ao exercício desse cargo ou dessa função, usar as designações hierárquicas no exercício desse cargo, mesmo que seja na administração pública. Se você está exercendo alguma função pública, você, estando na inatividade, você não pode exercer aquela função fazendo uso da sua designação. Vamos mudar um exemplo sem nome, que eu não gosto de ouvir, mas você vê lá na imprensa. O ministro fulano de tal disse isso. Aí quando a imprensa vai falar, não fala o ministro fulano de tal. General fulano de tal, que porventura ele está exercendo uma função de ministro. Está afastado da questão Sim, militar. ele está afastado da questão militar. Ou está exercendo a função de ministro, ele está exercendo função militar? Ele não está exercendo a função militar. A gente viu que a função militar é aquela atrelada ao cargo militar. Então, quando ele está exercendo a função, ali ele está exercendo a função de ministro. Então, ele não é o general fulano de tal. Sim. Ele não está infringindo a ética. Não, ele não. Ele não, quem está infringindo a ética, a questão toda Sim. acho que sempre faz isso. Então, assim, Mas porque vai vincular ele às Forças Armadas. mas não Ele não. Eu sou o general. Agora ele chegar, não me chame o ministro. Não me chame ministro, chame general. Aí tá pegando pra ele. Porque ele tá naquela função de ministro querendo ser chamado de general. Não pode. Ele pode exercer a função de ministro na inatividade? Pode. Sem problema nenhum. Mas ele não pode fazer o quê? O uso da sua designação hierárquica no exercício daquela função. Enquanto ele tá naquela função, é ministro. Porque não existe função militar de ministro. Não. Então, isso aqui é questão de ética, é um assunto que está em voga. Então a gente pode ficar atento a isso aí. Também, como ética, zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer os preceitos de ética militar. Quer dizer, aí você viu o que a colega falou, começa a ser redundante. Eu estou falando de ética militar e eu estou dizendo que eu tenho que cumprir e obedecer os valores de ética militar dentro de um conceito de ética militar. Eu estou dizendo que é ética militar você fazer cumprir os preceitos de ética militar. Zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um dos seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer os preceitos de ética militar. Acho que eles começam até. Essa daí não saiu aqui. Não saiu? Não. Não está na seguinte, não? Não, nessa tem, só não tem na complemento. Esse aqui seguinte é o mesmo, Só um pedacinho, né? Zelar é o 19. Mas você me mandou, eu já mandei pra sala. Mas tá, porque de repente na hora de imprimir depois ter tido pulou algum slide. Vamos voltar. Então a gente viu aqui ética militar. Lembrando que a ética está atrelada à obrigação. Obrigações e deveres militares. Obrigações é o valor militar e a ética militar. E deveres, essa coluna aqui que a gente vai ver agora. Então a ética militar tem bastante coisa. Aqui são os exercícios que já caíram na provas passadas, que a gente vai ver. Por isso que eu falo, é certo, eu aposto que é certo cair uma questão disso aí. Bom, como a gente está num momento político muito forte, provavelmente a prova vai toda ser... Pode cair muita questão de ética, de obrigação, de dever. Você pensou assim, eu também quando você falou, mas assim, a gente nunca sabe. A gente não sabe qual é a cabeça do examinador, mas a gente tem que estar ligado. Vocês conhecem a história do corno elétrico? Corno elétrico. Porque eu falei, tá ligado? Corno elétrico. Aí o colega chegou pro outro, meu amigo, sei não, tua mulher tá te traindo aí. Não, tô ligado. Então, nós estamos ligados, mas nós estamos ligados na matéria. Então vamos lá, deveres militares. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais
bem como morais, que ligam o militar à pátria e ao seu serviço, e compreende essencialmente, então, deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais, que ligam o militar à pátria, e ao serviço, compreendendo essencialmente a dedicação e a fidelidade à pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida. Então, é um dever militar a dedicação e a fidelidade à pátria.